fazer uma reflexão breve nesse tempo. E a primeira coisa que eu preciso entender é qual é a pauta que eu tenho defendido. O que eu, como cristã ou como cristão, defendo. O que é que sai da minha boca? O que verdadeiramente eu tenho abraçado como uma causa real e verdadeira, que muitas vezes não está de acordo com a palavra de Deus. E isso é uma reflexão para nós, enquanto igreja de Cristo, hoje, nesse momento. Porque nós não podemos simplesmente nos colocar numa bolha e imaginar que não está acontecendo nada na Terra. Muita coisa está acontecendo na Terra e muita coisa também está acontecendo no nosso país. E nós precisamos entender qual é o lado que nós estamos. Ah, mas eu preciso ter um lado. Precisa. Eu preciso ter um lado. Você precisa ter um lado. E eu não estou falando de um lado terreno, eu estou falando de um lado eterno, de um lado celestial, de um lado onde o reino de Deus ele deve prevalecer. Eu estou falando do lado de Cristo, do modelo que nós temos recebido dele, não o modelo que nós criamos ou o modelo que nós recebemos de homens, porque isso é uma verdade. Eu preciso entender qual é o contexto a qual eu estou inserida, para que eu possa entender se verdadeiramente eu já fui aprovado ou reprovado pelo Senhor. E isso não é ninguém que tem que apontar. Ah, você foi aprovado, você foi reprovado, você está aprovada, você está reprovado. Nós mesmos precisamos olhar para nós e começar a identificar dentro de um padrão de autocrítica, mas não uma autocrítica sem um norte, sem uma referência, sem um modelo, somente aqui, às vezes, muitas vezes, me punindo. Não é sobre isso, é uma autocrítica cristã, de uma mente que tem passado dia após dia pelo processo de transformação e renovação pela palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vem falando exatamente dessa autocrítica em 2 Coríntios, no capítulo 13, no verso 5, ele fala exatamente assim: examinai-vos vós a vós mesmos, se permaneceis na fé. Isso é para todos, porque se nós formos analisar, a Bíblia, ela é um convite pessoal, ela é um convite para nós, ela é um convite para mim e para todos, para você viver a partir desse entendimento, não de apontar o outro, mas de você trazer essa verdade para você, a ponto de você ter essa clareza e entender que eu preciso me examinar todos os dias. Todos os dias da minha vida eu preciso me examinar. Eu preciso examinar os meus pensamentos. Será que os meus pensamentos, eles verdadeiramente estão de acordo com a palavra de Deus? Eu preciso examinar os meus atos, os meus comportamentos. Será que hoje eu posso afirmar que tudo aquilo que eu realizo está de acordo com a palavra de Deus? Eu preciso examinar as pautas que eu defendo. Será que hoje as pautas que eu defendo estão na palavra de Deus? Eu preciso examinar o meu histórico que eu tenho deixado, que eu tenho registrado na terra, para que eu possa entender, será que o que eu tenho deixado, a minha história, ela verdadeiramente tem um modelo de Cristo ou é um modelo de homens? Ou é um modelo que não está de acordo, está muito distante daquilo que o Evangelho e a palavra de Deus tem nos trazido? Eu não sei. Você. Mas eu sei eu. Porque você até pode ter muitos conhecimentos, isso é saudável, isso é bom.
Porque na realidade, o contraditório, ele não é ruim, ele é bom. Mas nós precisamos entender que para o cristão, o principal conhecimento é a palavra de Deus. É onde nós somos, é onde é revelada a nossa nudez. É olhando para a palavra que a minha nudez, o meu pecado é revelado. É olhando para o modelo de Cristo que eu vou perceber aonde eu preciso mudar e crescer, em qual área da minha vida eu preciso desenvolver. E diz mais: examinai-vos vós a vós mesmos, se permaneceis na fé. Qual é a fé que nós temos permanecido? É uma fé em homens? É uma fé em pautas que não estão de acordo com a palavra de Deus? É uma fé que muitas vezes eu não tenho consciência nem do que eu estou fazendo ou que eu estou falando. E diz mais: ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Jesus está em nós. E se verdadeiramente Jesus está em mim, eu preciso defender as pautas do reino. Eu preciso andar no modelo que eu tenho aprendido na palavra em Cristo. É nas pautas do reino que eu preciso me defender e me posicionar. Independente de qualquer coisa, é nessa pauta que a minha posição e a sua posição enquanto cristão. E diz mais: ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Muito forte essa palavra do apóstolo Paulo. É para nós, é para mim. Será que verdadeiramente o que eu defendo, eu tenho sido aprovado? Ou será que eu já fui reprovado há muito tempo e eu não consegui ainda perceber? Mas isso é um chamado para quê? Para uma análise. Para nós voltarmos para nós e olharmos o que nós temos feito. Como nós temos nos conduzido. O que verdadeiramente eu tenho realizado, o que eu tenho falado, o que eu tenho defendido, como eu tenho me comportado. E dentro do contexto, o tema que dentro desse contexto aqui de 2 Coríntios 13, é uma reflexão de autocrítica cristã. Não é uma autocrítica prejudicial, mas uma autocrítica construtiva, que ela tem um caminho, ela tem um começo, meio e fim. E todo esse contexto está dentro da palavra de Deus. É uma análise que eu preciso olhar para mim com muita objetividade, não simplesmente conversando com as minhas emoções e com meus pensamentos, que muitas vezes nem fazem e não estão aqui de acordo com o que eu tenho aprendido. Mas olhar para a palavra de uma forma bem consciente, trazendo a consciência de que eu preciso olhar para mim. Eu preciso olhar para mim, examinar a mim mesmo. Examinai-vos vós a vós mesmos se permaneceis na fé. Será que eu tenho permanecido na fé? Realmente eu não sei você, mas eu preciso me examinar todos os dias da minha vida. Porque é assim que eu começo a encontrar as lacunas, as falhas, os equívocos, as mentiras, os enganos, as meias verdades. E a partir disso, desse exame, eu vou encontrando as ervas daninhas que tem prejudicado a minha vida de fé. E vou arrancando em nome de Jesus pela fé. E começo a trilhar um caminho de transformação em Cristo. Mas não mais pela minha própria vontade, pela minha carne, pelo meu próprio querer, pelo meu próprio entendimento. Não é pelo nosso entendimento, é por tudo aquilo
que nós temos aprendido em Cristo, na palavra de Deus. Então esse é um convite para nós nesse dia nos examinar e encontrar as falhas que muitas vezes nós até sabemos, mas nós temos aquilo como um troféu, como algo de estimação. Não, eu não quero mexer nisso agora. Mas é tempo. É tempo de nós voltarmos o nosso olhar para nós e fazer exatamente isso que o apóstolo Paulo fala. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Será que você tem permanecido? Eu vou fazer essa análise na minha vida. Será que verdadeiramente a fé que eu professo, ela está de acordo com aquilo que Deus tem nos oferecido, tem me oferecido na palavra de Deus? Ou será que eu já fui reprovada há muito tempo? E eu vivo de acordo com o meu próprio entendimento e com o meu próprio pensamento, achando que eu estou fazendo a vontade de Deus. Sabe o que é mais interessante? Muitas vezes a gente está até nessa condição de andar no nosso próprio entendimento e usa a palavra para defender a nossa ideia, que é uma ideia equivocada, onde nós já fomos há muito reprovados. Então que fique para você essa reflexão, assim como eu estarei fazendo essa reflexão para a minha vida, que isso possa fazer sentido para você. Fica na Shalom do Senhor.